São cuidados paliativos? Então, os cuidados paliativos, né, vamos dizer assim, quais são os cuidados paliativos pela Organização Mundial de Saúde? Controle da dor. Olha só que interessante, gente. Faz parte disso da definição da Organização Mundial de Saúde que a pessoa tenha toda assistência, olha só, psicológica, física e espiritual. Espiritual faz parte da Organização Mundial de Saúde, porque a pessoa é um todo social, psicológico, físico, espiritual, faz parte dos cuidados paliativos. Não apressar e nem adiar a morte, não apressar e nem adiar a morte, oferecer um sistema de apoio que a pessoa possa, até o fim da vida dela, agir de forma bastante ativa, né? Ajudar a família a lidar com esse problema da morte, aprimorar a qualidade da vida até o momento da morte, tudo isso são cuidados paliativos. Eu estou me referindo aos listados pela Organização Mundial de Saúde. E os princípios éticos desses cuidados paliativos seria incluir a família no tratamento, beneficência e não maleficência, quer dizer, por mais que o doente seja terminal, eu vou fazer o bem e não o mal. O mal seria eu fazer algum procedimento que levasse à eutanásia, tá? Abreviar a vida dele. Ter o melhor cuidado médico disponível no momento, né? Prever a autonomia do paciente. O paciente tem que estar consciente, ele tem que estar querendo dizer, olha, eu não quero esse tratamento doloroso, eu recuso isso, mas se ele voltar atrás e falar, não, eu quero agora, tem que ser dado, né? Revelar a ele a sua situação, mas é claro, dentro de um progredir que ele possa suportar. Esses dias foi uma paciente no meu consultório que eu achei extremamente cruel. O oncologista chegou de cara para ela e falou, olha, você tem 40% de chance, uma paciente jovem com neo de mama, você tem 40% de chance de sobrevida. Eu acho que isso não é ético, né? É claro que você pode até depois passar isso para o paciente, mas com todo cuidado, né? Porque a pessoa não pode perder a esperança também, né, da vida. Então, tudo isso fazem parte dos princípios éticos em cuidados paliativos. Ortotanásia, portanto, seria aquele... Morrer que se bem. espera, morrer bem. Morrer bem. Né? Né, Fábio? Ou viver bem até o fim. Vamos quando mudar, alguém né? Viver tem bem vida até a morte digna, natural. tem que ser incluído nessa vida, a vida que todos nós queremos, viver bem. Aliás, nós lembramos Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas vida em abundância é isso aí desde o início, vida desde o início da fecundação até a morte natural, isso nós dizíamos, né? E o que eu quero enfatizar é que o que é morrer bem, né, como eu já falei no começo, depende da avaliação da própria pessoa. Por exemplo, o vice-presidente José Alencar, ele quis seguir o caminho do tratamento intensivo, né? Foi a opção dele até o final, padecendo, fazendo várias visitas ao hospital. Outra pessoa no lugar dele poderia querer, eu não sei se ela pode legalmente, doutor, mas outra pessoa, ela poderia querer não passar por isso que ele passou. E aí a doença evoluiria mais rapidamente e ela morreria antes do que ele morreu, né? Então, a avaliação pessoal é muito importante na hora de se tomar uma decisão como essa, se for possível legalmente se tomar. Isso não pode ser esquecido. Eu até, se me permite, Vitor, eu até respondo por um aspecto legal num segundo momento, mas eu gostaria também de continuar com uma investigação um pouco mais, mais existencial dessa questão. Porque depende das nossas opções de vida, né? O que é a própria felicidade para mim? Bom, a felicidade vamos nos embrenhar em exemplos hipotéticos de opções de vida de cada pessoa. Bom, para mim, felicidade, viver bem é curtir ao máximo, tirar o máximo de prazer que essa vida possa ter. Eu gosto de festas, eu gosto de viagens, não estou fazendo nenhuma análise irônica e nem crítica a essa opção. Mas há opções em que a gente poderíamos definir de que a razão desta vida é, aspas, curtir a vida.
Num contexto desse, né, na hora, o que acontece? O que importa para mim são viagens, comer bem, passeios bons. Bom, de repente eu estou imóvel, né, tenho sérias dificuldades de locomoção, tenho sérios problemas gástricos, de modo que eu não posso aproveitar todo o que, aspas, a vida tem de bom. Provavelmente uma pessoa nesse contexto vai ter uma visão a respeito desse momento da sua morte. Coerente com a Pode própria... até querer abreviar. Coerente com a própria opção de vida que ela teve. Não vou dizer se essa opção de vida é algo no qual ela vai efetivamente encontrar a felicidade ou não, por questão de honestidade com o telespectador. Devo adiantar que não me parece que seja o melhor caminho para buscar a felicidade. Ou a minha concepção de vida é deixar um rastro positivo, deixar esse mundo um pouco melhor, pelo menos aquele mundo que me rodeia, um pouco melhor do que eu encontrei. Eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho, eu tenho um contexto familiar, eu tenho alguns amigos e tenho por missão ser alguém semeador de paz e de alegria nesses ambientes pelo qual permeiam a minha vida. Ora, é possível continuar sendo semeador de paz e de alegria em que pese a existência de uma doença grave e incurável. Como dizíamos no exemplo no meu amigo, até o último momento pode deixar esse rastro positivo que vai tornando o mundo mais belo ao seu redor, coerente com uma resposta existencial que aquela pessoa se deu. Então, quando se me pergunta se é correto ou não é correto abreviar, eu devolvo a todos nós para que cada um faça essa indagação de qual é o sentido que dá para a própria vida. Esse é um primeiro momento. Agora, é um pouco mais fria a resposta, se me permite assim, do aspecto legal, não me parece correto não me parece moral e não me parece legítimo nenhuma atitude, postura ativa no sentido de encurtar a vida e nem de dispensar os cuidados que sejam necessários. Agora, bem diferente, e a Emília abordou muito bem essa questão, falando inclusive do exemplo do Papa João Paulo II, bem diferente disso é aquela postura de humildade que todos nós temos de saber que temos uma missão que tem começo, meio e fim. Esse fim é inevitável e a postura de humildade diante dessa inevitabilidade também é natural, não temos como fugir. Então chega um momento que fala, olha, não vou me dedicar a esse tipo de tratamento custoso, não vou cair nessa obstinação terapêutica, porque eu vou conseguir a minha missão aqui, não vou me sujeitar a esse tipo de tratamento. Isso é absolutamente legítimo. Né? O que nós Depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Mas essa indagação de fundo, essa busca de um sentido profundo e verdadeiro para a nossa vida, é, na minha opinião, Vitor, indissociável desse tema que nós estamos tratando. E nós vamos percebendo com isso que o Fábio está falando, que o processo do morrer é um processo do viver. Depende da vida também que você levou, depende da vida que você leva, de como, né, o valor que você dá para a sua vida, você vai dar um valor para o momento de morrer também, né? Mas olha, um dos princípios norteadores da Organização Mundial de Saúde sobre cuidado paliativo é afirmar a vida, tá? Afirmar a vida, e encarar o morrer como um processo natural, gente. Olha que interessante e cíclico. Eu procuro fugir, ele faz, que eu estou falando, eu faço o outro lado, embora eu também seja cristã como ele, eu vou pelo lado humano porque eu vou muitas vezes dialogar com aquele que não tem fé. E aquele que não tem fé pode me perguntar, tá bom, e se eu for uma pessoa como o Dr. Fábio falou, e para mim a vida só tem sentido se eu, aspas, como ele diz, curtir, eu não tenho direito de pedir para morrer? É aí que eu vou responder do ponto de vista humano também, nem transcendente, nem usando religião. É o que a Organização Mundial de Saúde diz. Não necessariamente essa pessoa está se sentindo inútil. E a inutilidade é que leva a pedir a morte. Você pode mudar essa visão dela com um apoio psicológico, fazendo um tratamento psicológico, com apoio emocional, se ela for uma pessoa de fé, com apoio também espiritual, mas se não for, apoio psicológico da família para que ela, e aí entra a Organização Mundial de Saúde, para que ela se sinta útil, para que ela perceba que ela tem uma qualidade de vida, que ela pode melhorar essa qualidade de vida, porque faz parte da vida dela, o término da vida, o que o João estava dizendo. E que ela pode ser ativa também. Então, a gente não precisa oferecer a saída de morte. A gente pode oferecer a saída de vida, sim, até para uma pessoa que se sente inútil porque a vida dela foi só curtir. Agora, Vitor,
A questão, né, você fala bastante do que cada um deseja, cada um gostaria para si, mas em algumas situações o paciente não está em condições de fazer opção. Pode até ter feito antes, ter feito ou não antes para o familiar, para o cuidador, para o responsável por ele, para um parente. E a questão, ele está em coma, não pode fazer opção. Depende dos familiares ou depende da equipe médica? Eu não vou dar a minha opinião, eu não vou dar opinião legal e nem médica em relação a isso. É a minha opinião pessoal e moral. Eu acho que quando o paciente está inconsciente, ninguém pode tomar uma decisão para ele de deixar de dar todos os cuidados possíveis para ele. Essa é a minha visão, quando ele está inconsciente.